Olá, sextona, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Tá? Nesta quarta aula, nós vamos falar tudo sobre MDC, máximo divisor comum. Você vai aprender o que é um MDC, você vai aprender também como calcular o MDC e inclusive um método que é utilizado desde a Grécia Antiga. Tá? Então, conto com você para prestar bastante atenção. Se não entender, volta, assiste de novo e continue fazendo as atividades. Tente fazer as atividades. Se tiver dúvida, pode mandar a sua dúvida que a gente vai tentar responder, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos lá. Vamos lá, queridos. Agora nós vamos falar sobre máximo divisor comum. Tá? Máximo divisor comum é o MDC. Conceitualmente, o conceito de máximo divisor comum é o maior dos divisores comuns de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum. Tá? Como é que a gente trabalha máximo divisor comum? É quando nós temos quantidades diferentes e nós queremos que essas quantidades que são diferentes sejam divididas em quantidades iguais, tá? Então aí eu coloquei para vocês no slide, preste bastante atenção nesse exemplo, tá? 28 pessoas de uma empresa viajaram para Curitiba. 16 foram de carro particular e 12 com carro da empresa. Cada carro transportou o maior número possível, de modo que todos os carros transportaram a mesma quantidade de pessoas. A pergunta é: você sabe quantas pessoas foram em cada carro? E quantos carros foram utilizados? Então nós temos esse problema aí. Então a primeira coisa que eu tenho que notar nesse problema é que ele pede o maior número de pessoas possíveis para estar em cada carro. Então ele quer o maior divisor, comum. Qual é a maior quantidade de pessoas que eu vou dividir em cada carro? Tá? Então aí eu vou começar calculando os divisores de 16 e os divisores de 12. Então prestem atenção. Divisores de 16. Existem vários métodos para me calcular os divisores. Vamos lembrar aqui rapidinho um dos métodos, tá? Um dos métodos que nós faríamos é aquele que nós decompomos em fatores primos, depois nós fazemos multiplicações, ok? Desse jeitinho aqui, ó. 16, passo aqui meu traçozinho. Vamos decompor em fatores primos. É por 2, que dá 8. É por 2, que dá 4. É por 2, que dá 2. É por 2, que dá 1. Tudo certo? Beleza. Então agora eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar o sinal de multiplicar, tá? E bem aqui eu vou colocar um outro traço paralelo e vou colocar o número 1. Por que o número 1? Porque o primeiro divisor, de qualquer número é o número 1. E eu começo aqui a fazer as multiplicações. Vou fazer de verde para você enxergar. Então eu coloco aqui o número 1, tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, esses números que estão nesta coluna aqui são os divisores. Vamos colocar eles organizados lá em cima. Então, os divisores são 1, 2, 4, 8, 16. Tudo bem? Vamos agora calcular os divisores de 12. É a outra quantidade de carros, Então, ó, os divisores de 12.
Coloco aqui o 12 e vamos decompor em fatores primos. É por 2 que dá 6, é por 2 que dá 3, é por 3 que dá 1. Coloco o sinal de vezes, passo aqui um outro traço paralelo e nós vamos agora multiplicar. Coloco o número 1, né? E nós vamos multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Como mudou de número, eu vou começar lá por cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, esses números aqui são os divisores de 12. E vou colocar ele em ordem crescente. Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tudo bem? Então, queridos, o que a gente nota aqui? Qual nesses dois grupos aqui, né, nesses dois conjuntos, tanto no 16 quanto no 12, qual é o maior número entre os dois? Fora o 1, né? Já que o 1 é comum também, mas qual é o maior entre eles dois? Se você notar, o maior deles é o 4. Certo? Então, o que significa isso? Isso significa nos dizer que o MDC entre 16 e 12 é o número 4. Então, isso responde a minha primeira pergunta. Quantas pessoas, né, foram em cada carro? Quantas pessoas foram? 4. Então, 4 é o maior número de pessoas que cada carro pode levar. A outra pergunta que ele faz também pra gente é: quantos carros foram utilizados? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, o meu 16 e dividir por 4, que dá 4. E o meu 12 e dividir por 4, que vai dar 3. Somando aqui, 4 mais 3, 7. Então, a minha resposta seriam 7 carros foram utilizados para levar essas 28 pessoas. Certo? Então, isso aí é só um exemplo do que é o máximo divisor comum. Alguns livros também chamam de maior divisor comum. Ok? Agora nós vamos falar de métodos para calcular o MDC. Métodos para calcular o MDC. Decomposição individual em fatores primos. Então eu coloquei dois números bem grandes para a gente justamente exercitar essa decomposição, tá? Então eu vou decompor como se fossem números separados. Então lá vai. 420. Faço meu traço aqui, ó. Eu começo por 2, porque é o meu menor e único número primo par. 420 dividido por 2, 210. Dividido por 2, 105. 105 não é mais par, então agora eu preciso pensar em outro número primo. Faço a soma aqui, ó. 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3, então é por 3. 105 por 3, 35. 35 não é mais por 3, é por 5. 35 por 5, 7. 7 é primo, então só pode ser por 7, que dá 1. Ok? Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa com 700. É por 2, que dá 350. É por 2, que dá 175. Aí vamos ver se é por 3. 7 mais 5, 12 mais 1, 13. Não é por 3, então só pode ser por 5. 175 é 35.
que dá 5, que dá 7, que é por 7, que dá 1. Tudo bem? Agora, nós vamos procurar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar na forma de potência aqueles números que estão repetidos e os números que não, vou fazer o produto, tá? Como se fosse fazer fazendo a fatoração deles, tá? Colocando na forma fatorada, isso que eu quero dizer. Então aqui vai ficar, ó, 420 vai ser 2 ao quadrado, porque eu tenho duas vezes o número 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, ok? O 700, a mesma coisa. Vai ser 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Ok? Então, esse aí seria escrever ele em fatores. Mas agora eu quero saber o MDC, né? Qual é o maior divisor comum a eles dois. O que eu devo fazer, gente? Eu devo observar o seguinte. Esses dois aqui, ó, é comum, ó. Tem tanto aqui quanto aqui. Certo? Estão vendo isso? Outro cara que é comum é esse 7 e esse 7. E outro cara que é comum aqui, ó, é apenas como se eu tivesse aqui, ó, 5 e 5, é um desses 5. Ele é comum juntamente com esses outros. O que quer dizer? Basta eu fazer, então, essa multiplicação de qualquer um dos deles, qualquer um dos dois números, né? 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, ou 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, que eu vou encontrar o MDC. Então vamos lá. Queridos, só ajeitar para vocês aqui. Então fica aqui, ó. O MDC é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Igual. 2 ao quadrado é 4 vezes 5 vezes 7, 35. Igual. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12. 120, opa, perdão. 4 vezes 6, 12. Com 2, 14. Então, deixa eu riscar isso aqui que está errado. 14. 140. Repetindo. 4 vezes 5, 20. Está aqui o 0. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Ok? Então, o MDC entre 420 e 700 seria 140. Esse é um método de decomposição individual. Eu prefiro, e a maioria das pessoas também assim fazem, elas preferem o método de decomposição. O método de decomposição é simultâneo, tá? Como é esse método de decomposição simultâneo? É o seguinte. Nós vamos pegar e colocar os dois números juntos, tá? E nós vamos fazer a decomposição. Fica aqui, ó. 420 e os 700. Passo um traço. Eu vou procurar qual é o menor número primo, tá? Que possa dividir tanto o 420 quanto o 700. Que número seria esse? Muito bem, o número 2, porque ambos são pares. 420 dividido por 2, 210. 700 por 2, 350. Ainda é par? Sim, então ainda é por 2. 210 por 2, 105. 350 por 2,
175. Ok? Agora eu vou procurar novamente, não dá mais por 2. Eu vou procurar novamente o menor número primo que dê para dividir os dois. Nós vimos no exemplo anterior que 105 dá para dividir por 3. Mas 175 não dá para dividir por 3. Então eu procuro o próximo se dá para dividir pelos dois. Porque se não der para dividir pelos dois, logo eles são considerados primos entre si. O que é um número primo entre si? É quando o único divisor deles é o número 1. Mas eu vejo, se termina em 5, dá para ser divisível por 5. Então, ó, dividido por 5. 105 dividido por 5, 35. Ok? 105 dividido por 5, 35 não, perdão. 10 dividido 21. Falei besteira. Me empolguei. 21, tá? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. 21. 175 dividido por 5, que é 35. Ok? E agora? Ainda dá para dividir por 5? Não, não dá mais para dividir por 5. Quem é o próximo número primo? O 7. Dá para dividir 21 e 35 por 7? Dá. Então, ó, por 7. 21 dividido por 7, 3. 35 por 7, 5. Então, agora, não tem mais como eu dividir nem o 3, nem o 5 por um único número primo, porque os dois são primos. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que 3 e 5 são primos entre si. Então, agora ficou mais fácil de eu encontrar o MDC. Por quê? Esses números aqui, ó, que eu encontrei, são justamente o meu MDC. Basta fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, meu MDC é 140. Tudo bem? Vejam que é bem simples. Eu prefiro fazer a decomposição simultânea do que fazer a decomposição individual em fatores primos. Mas isso fica ao seu critério, tá certo? Vamos lá. Algoritmo de Euclides. Gente, Euclides é um dos nomes mais conhecidos, claro, né? Dos nomes mais conhecidos da matemática, tá? Euclides viveu na Grécia, tá? Ele viveu na região da Síria e estudou nasceu na Síria e estudou em Atenas, né? Ele é um dos maiores matemáticos gregos que já existiram. Toda a nossa geometria plana, né, e até mesmo espacial, o início dela é chamada de geometria euclidiana, tá? Ele que é o pai da nossa geometria mais básica, tá? Euclides também criou esse algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de regras, né? É uma forma de você fazer alguma coisa. Se você faz alguma coisa seguindo uma regra, você está fazendo um algoritmo. Então, aqui nós vamos ver o algoritmo de Euclides. O que é o algoritmo de Euclides, gente? É eu colocar esses dois números, claro, eu sempre vou colocar o maior na frente porque eu vou fazer o quê? Divisões sucessivas. Isso dentro, como se fosse de um jogo da velha, tá? Você vai colocar aqui então o jogo da velha. Tá? É assim grandinho mesmo, ok? Você coloca o maior divisor que você quer aí na frente, então no caso é o 180. Então vai ficar aqui o 180. E o menor logo em seguida, 150, ok? E eu vou dividir 180 dividido por 150. A minha resposta, né, o que seria o meu quociente, eu vou colocar aqui em cima, ok?
Então vai ficar aqui 180 dividido por 150. Quanto que dá, crianças? Isso, muito bem. Dá 1. Aí eu vou fazer a volta como se fosse uma divisão normal. 1 vezes 150, 150. Para 180 sobra... Isso, sobra 30. Como o meu resto aqui embaixo é o meu resto, tá? Como o meu resto não deu zero, então eu vou pegar esse 30 e coloco ele aqui para o lado. Tá? Passo um outro traço novamente. Agora eu vou fazer o quê? 150 dividido por 30. 150 dividido por 30. Quanto é, crianças? Isso, muito bem. 5. 5 vezes 30, 150. Para 150, 0. Como eu encontrei 0 no meu resto, eu simplesmente acabei de encontrar o meu MDC entre 180 e 150. Quem seria ele? Seria aqui o meu último divisor que eu acabei de descobrir, o 30. Seria 30. É o maior divisor comum aos dois. Então, o algoritmo de Euclides nada mais é do que uma outra forma de você encontrar o MDC entre dois números apenas. Tá certo? Se você tiver mais de dois, quer dizer, se você tiver mais de dois números para calcular o MDC, não dá para calcular pelo algoritmo de Euclides. Tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre MDC. Tá? O máximo divisor comum. Até a próxima, um forte abraço. Fique com Deus.